é a tua última chance de correr, de ir embora. A partir daqui já vai ser tarde demais. Vira para quem está do seu lado e fala, depois dessa o couro já está jurado. Né? Ah, Bispo, por que é isso, o couro já está jurado? É uma expressão que o pessoal usava no meio dos matadores. Alguém falava assim, cara, marcaram você, teu couro já está jurado, você está lascado, é melhor sumir. Então é a última chance. Vira para quem está do teu lado e fala assim, tem certeza que quer ficar? Porque depois de Deus falar, depois de Deus nos ensinar, depois da ativação começar, ou a gente escolhe obedecer ou a gente é achado infiel. Tem meio termo não. Então já que você vai ficar, vamos orar, pedindo que Deus use o Anselmo com liberdade nessa noite. Pai amado, nós te louvamos pela vida do teu filho, o Senhor já tem usado com graça, autoridade, unção em muitos momentos, e que nessa noite não seja diferente. Que Ele nos ministre segundo a tua palavra, segundo aquilo que vem do teu coração. Nos dá ouvidos para ouvir e coração temente nessa noite, Pai, para ouvirmos e pormos em prática aquilo que o Senhor nos falar. Nós te louvamos pela vida dele, oramos em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Aplauda o Senhor pela vida do Anselmo. Uau. Glória a Deus. Amém, querido? É uma honra compartilhar com os irmãos uma pequena porção da palavra do Senhor e cremos que o Espírito Santo de Deus ele está soprando nesses dias. Nós vamos viver dias poderosos como nação, independente do que está por vir à nossa frente. Há algo muito poderoso que foi falado nesses dias e você deve sair daqui nesses dias com essa certeza. A única certeza que Abraão tinha, a certeza que você deve ter. Existe uma palavra profética liberada sobre a tua vida. Existe uma palavra liberada sobre o nosso país. E independente das circunstâncias humanas, e ainda que venha uma atmosfera de caos, vira para o teu irmão e fala assim, o teu Deus... Fala mais forte para ele, o teu Deus, ele não tem limites diante do caos, porque ele cria no caos. A Bíblia diz em Gênesis que a terra era o quê? Não é isso? A terra era o caos, e Deus transformou o caos nessa maravilha para nos colocar aqui, porque Ele tem o melhor para nós, viu? Então saiba de uma coisa, há uma palavra liberada sobre tua vida e ela será cumprida, ponto. Amém? Eu quero compartilhar algo com você. Eu digo, o mano falou comigo ali, né? Sobre ontem, parece que eu e Samuel a gente combinou a mensagem, mas a gente se viu na hora e eu tenho duas testemunhas ali, viu? Isso é muito importante, você sempre ter duas testemunhas. Enquanto o bispo estava ministrando essa palavra até agora, eu falei com eles ali, olha, impressionante a unidade de propósito de espírito que o Senhor está liberando nesses dias. E eu falei com o casal ali, eu só espero que ele não entre na minha mensagem. E na hora que ele falou pela terceira vez, Barnabé e Paulo, eu falei, pronto. E aí ele falou a terceira vez, pronto, entrou. Então eu só vou fazer igual, só vou orar. Estamos resolvidos e vamos ser ativados em nome de Jesus, amém? Mas eu quero compartilhar algo com você de uma forma bem singela, mas crendo que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite e ele quer fazer algo sobrenatural em nossas vidas. Há uma atmosfera do Espírito vindo sobre nós, há uma atmosfera do Espírito vindo sobre essa montanha. O Pai tem os segredos dele para revelar e eu quero compartilhar com você assim pequenas porções da palavra. E vou passar só um PowerPoint. Tem um PowerPoint aí, meus queridos, que eu passei para vocês ontem. Só para você ter noção. Ontem eu separei 2 PowerPoints e já está esse daí mesmo. Entendeu? Está passando aqui atrás de mim, Ministério Profético, não é isso? A gênese e operação da prática do dom profético na atualidade. Não vou dar uma aula apenas para você entender dentro de um fundamento da palavra. Mas abre tua Bíblia comigo lá no livro de Atos. Nós vamos dar uma passeada. A partir de Atos, eu quero encorajar você a você entender
e mergulhar a partir do capítulo 13 em diante, principalmente a segunda viagem missionária de Paulo. Se delicia, viaja com ele, viaja com o Espírito, tem coisas muito poderosas, viu, para você nesse texto. Somente um versículo, Atos capítulo 15, versículo 32. Atos capítulo 15, versículo 32. Achou aí? Vamos ler juntos? Depois que repete comigo assim: o ministério profético faz parte do projeto de Deus na restauração de todas as coisas. Eu respeito muito vocês e eu creio que Deus está trazendo algo, essa atmosfera. Deus está levantando a igreja numa postura e numa autoridade profética como nunca antes vistos. E toda vez que o Senhor levanta o ministério profético, Ele quer fazer uma grande obra nas nações e Ele tem adiante uma grande colheita nas nações. Você acompanha comigo e lembra da vida de José, que era profeta. Deus falava com ele através de sonhos, amém ou não? Amém. E você lembra então que na vida de José, Deus deu a ele a visão e a revelação do maior projeto de compaixão já experimentado na história da humanidade. O mundo foi até os celeiros de José. Então, quando você acessa essa veia profética, o Senhor está entendendo que você está se colocando disponível para receber os planos e projetos originais de Deus. Amém? Há muita coisa na sua vida que vai começar a desabrochar e a deslanchar a partir desse alinhamento. Todas as vezes que Deus quis intervir na história, Ele levantou o ministério profético. E nesses dias, o Senhor está fazendo da mesma maneira. E quando José entra no Egito, há toda a fartura para o povo de Deus. Até o dia que José morre. Quando José morre, o povo vira o quê? Escravo. Quantos anos? Quantos anos? E o que foi necessário logo adiante para que, mais uma vez, uma revolução fosse feita na humanidade? A restauração do ministério profético. Quem nasce? Moisés. Quantos anos? 400 anos depois, nasce Moisés. E aí, no fechamento do texto do Antigo Testamento, nós vemos e estudamos sobre os profetas. E aí, quando o ministério profético mais uma vez se cala, quantos anos aproximadamente houve um silêncio de Deus sobre a terra? Quantos anos? 400 anos. Até que nasce quem? Antes. Fala para o teu irmão, João Batista. Então fala para o teu irmão, outro profeta. Eu avisei ontem, vocês estão mexendo num terreno muito perigoso, mas é um terreno que vocês vão fazer altas viagens com o teu Deus. Ele quer revelar coisas que não foram reveladas ainda nessa montanha. Ele quer entregar projetos e planos que você ainda não acessou. E você vai entender rapidamente. E aí você vê agora, eu li o texto de Atos, que quando abre o texto de Atos, e aí o bispo falou 3 vezes sobre Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé entrando, Paulo indo atrás. Por quê? Paulo foi levantado numa autoridade apostólica. E nós estamos vivendo os dias da restauração dos 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só na sua mão você vai entendendo. Os 5 ministérios estão na sua mão. E entende algo. Deus deu a esse homem aí, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu já percebi como profeta que o bispo de vocês, ele tem um dom apostólico. Viu? Esquece essa bobeira de título, cargo. Para mim, a autoridade maior nas Escrituras, o maior cargo nas Escrituras são aqueles que foram chamados de amigos de Deus. Foi tão elevado que o pai falou assim: vem para aqui.
Não passa por morte, não. Vem para aqui, são os amigos de Deus. E debaixo dessa configuração, o Senhor está restaurando. E aí, quando Ele restaura uma unção apostólica que vem na raiz de vocês, a Igreja Metodista, ela vem de um poder dentro do ministério apostólico muito forte. Viu? Um prédio não conseguiu segurar um certo homem. Daqui a pouco ele sobe num cavalo e sai pela ilha fora. Daqui a pouco, naquele momento, alguns falaram assim, não prega aqui mais não, não prega ali mais não. Sai daqui, tira esse homem daqui. E ele foi reunir com o pessoal onde? No meio do mato, aonde ele ia, porque estava sobre ele. E não adianta. Você quer ver? Já tivemos uma demonstração do bispo humano hoje aqui. Não é verdade? O pessoal está ali fazendo um acampamento, uma simulação. Ele já quer levar todo mundo para a Síria. Fala para o teu vizinho, cuidado. Isso é a unção dos 5 ministérios. Ele olha para você, ele já vê a bandeira de uma nação, é um perigo. E o pior é que as nações que ele cita são nações perigosíssimas. E aonde o pé dele pisa, ele já imagina Teresópolis, Petrópolis, toda a 7ª região, e eu vou trazer tantos aqui, e Deus vai dando visões. Amém? E tem um detalhe, irmão. Não fica assim. Quem é da Igreja Metodista? Levanta a mão. Olha para quem está de mão levantada e fala assim: vença o ciúme. Você vai ter que aprender a dividir o bispo. Amém? Com a igreja da cidade, da região. Por quê? Deus não deu a homens assim a 7ª região. Você não notou o que ele falou, não? Ele quer pegar a pastora, tadinha. Eu olhei para a carinha dela e falei, meu Jesus, quer mandar ela para o Egito. Entendeu? Porque ele já viu. E aí Deus está levantando um corpo profético. Porque aqueles que estão debaixo dessa autoridade, como John Wesley, que a ilha não aguentou. Ele começou a planejar o quê? Vou atravessar esse marzão aqui. Foi bater lá nos Estados Unidos. E aí quando eu chego nos Estados Unidos, um país que eu nunca quis entrar, vou para o norte dos Estados Unidos, um lugar chamado Nova Inglaterra. Quem que eu deparo lá? E eu estou assim, rapaz, vou correr, vou fugir da Igreja Metodista. Chego lá no norte dos Estados Unidos, John Wesley para todo lado. Eu falei, what? Estou sendo perseguido. Verdade. Entende isso? Porque dentro daquele homem havia um propósito e uma unção apostólica que não tinha limite de terra, de mar. Quando ele viu que o cavalo não dava para atravessar nadando, que se pudesse ele fazia o quê? Vamos caminhando, vamos cavalgando. Ele deu um jeito de entrar dentro do barco e foi. Amém? E isso está vindo sobre nós aqui, Brasil. As nações da terra estão nos aguardando. Você pisa em Moçambique, eu posso falar sem medo, não tem problema se alguém quiser me processar, que meu pai era negão. A negada fica doida. Quando vê um brasileiro passando, a meninada na rua começa. Uma gritaria, o que aconteceu? A Heidi Baker, uma lourinha do zóio azul americana, você nem acredita, está lá no meio dos negão grandão. E ela chegou para a equipe nossa e falou assim, pastor, não preciso do dinheiro do Brasil. Por quê? A América manda, a Europa manda. Eu preciso dos brasileiros. Me envie os brasileiros. Chorando, clamando. Mas há algo que Deus está fazendo. Deus está levantando um corpo profético. Sabe por quê? Aquele que tem uma unção apostólica, ele vê. O profeta, ontem a gente começou a entender um pouquinho, né? Ele mete a mão, arranca de dentro e fala, vai embora. Só que ele é completamente louco. Por isso que Deus está organizando todas as coisas. A igreja do Brasil, durante muito tempo, ela foi uma igreja eminentemente pastoral. É ou não é verdade? É ou não é? Quer a prova disso? O corpo. Qualquer coisinha nossa, a gente procura quem? O pastor. Não, pastor, está doendo e não sei o quê. Profeta é um problema. Se você for apacentado por um profeta, ele vai apacentar em você.
Não entendeu o trocadilho? Vou repetir. Se você estiver sendo apacentado por um profeta, ele vai sentar a pá em você. Ele não tem muita paciência. Por quê? O apóstolo vê, o bispo viu, o profeta caiu na visão e falou assim, vou mandar ele para lá. E você fica assim, mas está doendo assim. Ele vai te jogar doendo mesmo. Porque ele carrega chaves espirituais poderosas em Deus. O teu problema é uma dor? Ele vai orar por você, você vai ser curado. Pronto, cadê a dor? Acabou, então vai embora. E nós temos igrejas que temos no púlpito profetas. É verdade. A minha esposa, ela é uma pastora. Ela ouve gente o dia inteiro. Ela está ali em Itaipava o dia inteiro ouvindo gente. E se a pessoa chegar semana que vem com o mesmo problema? Ela é uma pastora, ela tem um dom pastoral. E aquele que é profeta? Tem pastor aqui que está sendo curado, viu? Deus está te curando, porque você é um profeta. Viu? Teu irmãozinho chegou lá para confessar você alguma coisa, você está, de novo, aquela mesma história. Você já está assim, com chama, né? Chama nos olhos. Não é chama nos olhos, você quer consumir já o irmão. Você é profeta. Ministério profético é diferente. O pastor, ele vai catando coisinha por coisinha, né? Estou com a dor aqui, ele vai olhar. Estou com a dor no coração. O profeta, ele pega uma espada, arranca o coração e pergunta, está doendo ainda? Ele arrancou o coração. Não é desse jeito? O profeta, ele já manda, eis que te digo. Não, eu não quero que ninguém diga, eu quero que você cuide de mim. Só que essa mudança, Deus está trazendo uma igreja amadurecida. Você está amadurecendo. Fala para o teu irmão, você está amadurecendo. Você está começando a entender, isso é uma bênção do profeta. Sabe por quê? Aonde foi a maior ferida sua, Deus tem sinais de um ministério poderoso através da sua vida. Eu passei por adultério. Você vai cuidar de casais. Ninguém pode dar mais exemplo do que você. Por quê? Você teve a vida restaurada. Por isso, entende? E aí você vai ser curado, porque você é profeta. Você carrega chaves poderosas em Deus. Amém? Então eu quero que você entenda algo aqui, que eu não vim dar aula de 5 ministérios, mas que você entenda o que é o ministério profético. E eu vou ler um texto, continuando o que você está ouvindo até agora. A palavra profeta, ela vem do hebraico nabi. Pode passar ali rapidinho. Eu não vou dar aula de hebraico. Mas são essas 4, eu vou chamar de letras, mas não são letras. São sinais. Tá? E os sinais, a escrita, elas vêm a partir de um desenho. A origem eram desenhos. Então, quando você pega essa letra Aleph, que parece um X, não é? Ela surgiu... está ali em cima, né? Ela surgiu do desenho de uma cabeça de um animal. E as pessoas se comunicavam assim, porque não havia escrita. Mas é muito interessante você notar que dessa língua tão longínqua, Deus começa a dar sinais para você começar a entender e vai abrir tua cabeça agora. Por quê? Essa noite você vai sair daqui com chaves poderosas em Deus. Amém? Deus vai te dar chave para você abrir várias áreas. Várias áreas. Eu estou crendo muito, que eu ouvi ontem. Se você não ouviu, Deus deu uma palavra ontem que ia abrir muitas áreas financeiras, de saúde, e o profeta recebe, você vai entender já. Pode passar um pouquinho. Essas 4 letras para você entender. Não está o desenho aí, né? Então tá, eu explico aqui. Essa letra, porque tem um desenho, não saiu. Só no PDF que sairia, né? É o caso do computador ali. Essa primeira letra é a letra Nun. O desenho original dela é uma chave. Repete comigo, chave. A segunda letra ali é a letra Beit. Que o desenho da letra, na origem, é casa. Fala para o teu vizinho, casa. Então eu falei chave. A segunda, casa. Essa é a palavra Nabi, profeta. Beit. E aí tem um risquinho em cima que se chama Iod. Iod, que representa uma chama. Um fogo. Entendeu? Então vamos lá. Chave, casa, chama, fogo. Tá bom? E a última letra? Aleph. Essa última letra, ela representa cabeça, aquele que tem a maior autoridade. Essa letra ela é tão poderosa que todas as letras do alfabeto hebraico estão dentro dela. Tudo está nela.
Então, vamos repetir? Qual a primeira figura que eu falei? Chave, casa, chama do cabeça. Aquele que profeta significa aquele que tem a chave da casa do segredo do cabeça. Está comigo até agora? Você está entendendo o que Deus vai liberar para você já já? Eu estou entendendo isso, que o bispo humano recebeu uma unção de Deus para liberar sobre nossas vidas essa noite chaves espirituais que vão acessar a casa do segredo do cabeça. Essa chave ele dá a pouquíssimos. Sabe o que diz lá em, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, quando fala da carta da igreja de Laodiceia ou de Filadélfia, né? Ela tem pequena força, não é isso? Entretanto, o que ela fez, essa igreja que foi tão marcante? Guardou a palavra e não negou o nome. Essa igreja tão fraca, lá em Apocalipse diz assim: a essa eu vou dar a chave da casa de Davi. Aquela que abre, ninguém fecha. Aquela que fecha e ninguém abre. Então Deus está dando para você hoje chaves para você abrir. Esse é o meu jeito, eu não sei pregar. Eu sei um pouco ensinar e ativar. Você está aqui para isso, amém? Por quê? O teu Cristo, o meu Cristo, ele já venceu a Satanás, porque ele morreu na cruz, desceu ao Hades, tomou o quê? Quais chaves? Suas chaves. Ele tomou as chaves da mão e ele entregou para quem? Para a igreja. Chave você tem que começar a aprender a usar. São chaves que acessam a casa onde tem o segredo do cabeça. E essa palavra, vai a segunda tela aí, eu vou parar por aí. Pode descer. Aí desceram umas duas letras. Duas letras. Que palavra é essa agora? Continua na... Não. Chave continua ali, não é? A casa continua aqui. O segredo virou outra coisa. O cabeça continua ali, não continua? E agora ele colocou mais uma letra aqui. Sabe que palavra é essa? Profetizar. Quando você profetiza, é porque você pegou a chave, entrou na casa do segredo do cabeça. Só que o segredo vira outra coisa. É a palavra, a letra Vav. A letra Vav, um dos significados dela é uma espada. Uau! Alguns 3 ou 4 entenderam. Então, quando aquele que acessa o cabeça, quando ele profetiza, aquela chama que era o segredo, ela vem para a terra em forma de espada. Por isso ele disse, ele mesmo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Aonde o reino entrar, ele vai trazer espada. Aonde o ministério profético levantar, vai dar confusão. Por quê? Ele vai começar a mexer todas as estruturas humanas. Vou te provar já já. Isso é só a introdução, amém? E aí, quando você acessa essa linha, você tem a última letra, é a letra Re. Sabe o que significa essa letra? Um portal imenso que você pode trazer para a terra. Eu sei que muitos de vocês não estão entendendo. Fala para o teu irmão, não tem problema. Uma mensagem profética, o Espírito recebe. Fica tranquilo. Você não está entendendo muito, né? Mas você já sabe que Deus tem uma chave para você. Mas você já sabe que se Ele te deu a chave, é que você pode entrar na casa dEle. Se Ele entrou na casa, é porque tem um segredo que vai virar uma espada aqui nessa terra. Porque o cabeça lhe deu isso. Por quê? Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que o Rei da Glória entre. Você vai abrir um portal
dentro da sua casa, do seu trabalho, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, da sua nação, porque você é um profeta que aprendeu a profetizar. Viu? E isso é tão poderoso. Em Coríntios 13, Paulo ensina sobre o quê? Mas quando ele abre o capítulo 14, versículo 1, o que ele fala? Quer lá ver? Pode, eu já parei com o slide, não vou mexer mais em slide. O que diz em 14:1? Só para você tomar um susto aí agora. Abre aí. 1 Coríntios 14, versículo 1. Tem um texto aí, vai aparecer aqui, ó. Olha que lindo. Seguiu. Ele acabou de dar aula sobre o amor. Foi ou não foi? E procurar com zelos os... Principalmente. Então balança o teu irmão e fala para ele assim: por que você parou? Por que você parou? Por que você parou de profetizar? Porque não é você que vai ser provado, analisado. É a profecia que vai ser colocada em estudo, pesquisa, o que for. Por que você parou? Eu estou diante de pessoas que profetizaram e profetizavam e pararam. Pararam. Por que você parou? Paulo dá a maior aula sobre amor. Você concorda comigo? Mas no mesmo texto, capítulo 13, ele fala assim: olha, quando Deus me deu essa revelação profética, eu tomei um susto. Eu sentei, falei, eu estou precisando aprender tudo de novo. Quando eu li Coríntios 13 todinho, Paulo, depois que fala tudo sobre o amor, ele fala assim: eu queria vos falar como espirituais, mas sois meninos. Por quê? Você pensa com menino, você fala com menino. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que Paulo queria ter um papo sobre amor muito mais profundo. Por isso que ele só pode parar nisso de que o amor não se ufana, não se soberbece, não arde em ciúmes. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Porque quando você é aperfeiçoado em amor, você vai entender o novo profético. Agora, um profético não mais como no Velho Testamento, de espada, que arranca a cabeça. Porque essa geração profética de espada que arranca a cabeça, ela terminou com um profeta que perdeu a cabeça. E foi necessário ele perder a cabeça, porque estava sendo inaugurado agora um novo nível profético nunca visto na terra. Um profeta que usa a espada, só que ela é de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados, não é? De um lado ela corta, do outro ela carrega óleo, que ela cura. Deus está levantando um profético que vai chegar nas nações, cortando de um lado toda a malignidade. Mas do outro lado, ele já, da mesma forma que um lado corta, o óleo está do outro lado curando. Sabe por quê? Esses profetas carregam chaves que acessam segredos. E esses segredos precisam vir para a terra urgentemente. Hoje nós estamos vendo uma geração profética que quando quem se move nessa unção apostólica os leva às nações, você vai ver, talvez lá, aquela pessoa do Estado Islâmico, e você está querendo meter-lhe uma espada, e Deus vai falar: abraça ele, e profetiza sobre a vida dele. E quando aquela palavra entrar, isso vai ser mais cortante do que espada de 2 gumes. Eu vi uma profeta se levantar lá no sítio nosso, lá em São Gonçalo, quando naquela noite estava para acontecer um tiroteio daqueles. Mas eu vi uma mãe profeta. E a gente estava lá embaixo no vale, no sítio. Conheceram ali, né? Lá no sítio, lá no Amaia. E aí lá, porque tinham queimado alguns rapazes num carro, e a outra facção veio para acertar conta, e aquela noite foi muito tensa, mas era a noite que os adolescentes viravam quase em intercessão. Daqui a pouco uma mãe profeta se levanta, a gente só ouve os gritos lá de baixo. Aquela profeta começou a levantar a mão, e gritava e orava em línguas, e o filho, e ela começou a falar assim: Deus não me deu filhos para morrer na bala. Profeta é assim, meu irmão. Eu não estava lá, só ouvi os gritos. Daqui a pouco ela falou assim: fulano,
A maioria dos meninos é tudo nome bíblico, já reparou isso, né? Tudo, tem uma facção, então, que ela é tudo nome bíblico, os meninos. Ela fala o nome dele, eu falei, uau, e o nome é a maioria de profeta. Pode reparar, Jeremias, né, Isaías. E ela deu um grito, chamou o profeta e falou assim, entra no carro agora! Acabou o tiroteio, não tinha mais nada. O menino que estava cheio de demônio, o profético entrou dentro dele, arrancou e falou assim, é a tua mãe que está falando contigo. É Deus falando com o garoto. Largou a arma no chão, entrou dentro do carro. O menino voltou. O menino voltou. Mãe, não me bate não. Na frente de todo mundo. Porque tem uma veia profética dentro dela. Sabe por quê? O reino de Deus vai ter tomado por esforço. Isso está no profético. Amém? Entendeu? Então olha para o teu irmão aí agora. Fica de pé, vamos fazer um exercício. Ainda, calma que ainda não é a liberação das chaves. Você vai pegar uma pessoa, homem com homem, pega ele lá. Ora com ele lá. Você vai orar a irmã com a outra. Começa a orar com o seu irmão. E orar por ele e falar assim, pai, eu profetizo que meu irmão vai começar a abrir a boca. Que a minha irmã vai começar a se levantar de uma nova maneira. Que tudo aquilo que está retido para a família, para os filhos. Tudo aquilo que foi paralisado na vida, no ministério, na igreja. Eu oro e profetizo para que seja quebrado todo engano. E a minha boca se abre para profetizar. Eu tomo a chave que acessa o segredo para trazer sobre a vida do meu irmão todas as tuas promessas que já estão liberadas nas regiões celestiais. Por isso toda paralisação espiritual, nós declaramos agora que ela cessa nessa estação. Que a tua igreja aqui no centenário, não importa o que aconteceu no passado, o importa é que dessa estação para frente, um corpo profético começa a se levantar e profetizar sobre esses morros, e profetizar sobre o vizinho, e profetizar sobre as ruas, e profetizar sobre Teresópolis. Ora, meu irmão, ora com fé. Profetiza que a boca se abrirá, a chave será entregue. Isso, meu irmão. Pai, eu oro para que toda passividade mental, ela seja quebrada na autoridade do nome de Jesus. Toda religiosidade, toda frieza espiritual, o fogo do Espírito vem sobre a igreja centenário, vem sobre a igreja metodista, vem sobre a igreja de Teresópolis. Recalabachadaramas. Rebachederecaladaramás. Em nome de Jesus. Continua. Essa chama espalha. Aleluia. O fogo espalha. Recalabachadaramás. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, querido. Aleluia. Pode sentar. Fala para o teu irmão, só foi um aquecimento. Daqui a pouco vai começar a liberar chaves aqui, eu não sei o que vai dar não. Amém? Vamos voltar lá no livro de Atos. Entendeu aí que o profeta tem chaves? Amém? Tá bom. Atos capítulo 15. Vamos voltar. Versículo 36. Ainda bem que o bispo humano parou só citando Paulo e Barnabé. Eu já estava assim, ele vai entrar no Paulo e Barnabé. A palavra do Senhor diz assim, Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé. O que ele disse? Mais forte, irmão. O que ele disse? Por todas as cidades
em que temos anunciado a palavra do Senhor. Continua. Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé, 37. Isso, ora, Barnabé, 38, mas Paulo, não, 39, houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, 39, levando consigo a Marcos, navegou, fala assim, voltou para casa. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu pelos... Amém? Até aí? Lembra que você leu comigo lá no versículo 32, Judas e Silas, que eram também profetas? Amém? Lembra que eu te falei que na palavra profética, na palavra profeta, primeira letra é uma chave, que o profeta está ali com ela. Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, e eles entravam em determinadas regiões, até que chegou no momento que eles iam entrar num lugar muito espinhoso. O que aconteceu? João Marcos fez o quê? Pulou fora. Chamou o parente dele, que era o parente de João Marcos, Barnabé, e falou o quê? Deu ruim. Falou assim, deu ruim. O que foi? Vou não. Falei, que isso? Paulo, Deus está conosco, o Espírito Santo abriu porta para ele já vou não. Essa história de bispo humano ir para onde? Síria? Eu não vou nem. Se ele me chamar para fazer um intercâmbio lá no Canadá, eu vou. Entendeu? Vou lá em Nova York. Mas aonde? A gente vai fazer uma intercessão. O bispo humano, na viagem a Israel, nós vamos lá na faixa de Gaza. Não. Vou não. Aí pegou o avião, foi para onde? Voltou para o Brasil. Deixa eu falar algo para você, querido. Mais adiante, na carta de Paulo, o próprio Paulo, para Timóteo, no final da caminhada, Paulo vira para Timóteo e fala assim, olha, manda um recado e fala para Marcos voltar, que ele me é útil ao ministério. Fala para o teu irmão, Deus não despreza ninguém. E o que ocorre a partir de agora, então, eu vou resumir tudo para a gente orar. Ocorre que Deus, Ele trabalha por ciclos. Fala para o teu irmão, Deus trabalha por ciclos. Então tem pessoas que fazem parte da caminhada com você até a beirada desse tapete. E para lá. Deus não vai deixar ele entrar nessa estação com você. Quem é que vai fazer isso? Deus. Por quê? O Senhor está levantando uma nova geração profética que vai entrar em lugares que uma outra geração não conseguiu entrar. E não nos cabe dizer, mas eles eram fracos, isso. Não é isso. Deus não faz assim. Ele não faz acepção de pessoas. Barnabé precisou retornar porque estava no plano de Deus tirar Barnabé e João Marcos para incluir quem? 2 camaradinhas. Silas e quem? Atos 16. Daqui a pouco a gente olha lá. Um jovem chamado Timóteo. Por quê? Barnabé e Marcos, principalmente Marcos, qualquer mudança no percurso, você já andou com gente assim? Quem tem filho pequeno aí? E aí ele pergunta para você, pai, o que é isso? Mãe, o que é isso? Aí você fala, é um microfone. Aí ele fala assim, para que o microfone? O microfone é para falar no culto, meu filho. E para que fala no culto com o microfone? Já teve gente assim? Conhece gente assim? Não mais pequeno, mas adulto assim? Pois bem. Tem adulto que é assim ou não tem? Você vai entrar em lugares. É igual uma tropa de elite. Por isso você está sendo treinado em submissão, obediência. Viu? Autoridade. Porque tem alguém aqui que é do BOP? Eu sei que na Metodista tem um monte de gente do BOP. Eu conheço vários. Mas tem, não tem? Aí ele é treinado, ele aprende quando fala assim, abaixa a cabeça. Ele não pergunta,
Mas tem alguns que vão andar conosco, ou querem andar conosco, que vão perguntar assim, por que, bispo humano? Aí vai falar, nós estamos na faixa de Gaza. E como Deus te ama tanto, vai entender o amor de Deus. Ele vai paralisar você para quê? Para você não voltar num caixão. Isso é o amor de Deus. Tem pessoas que numa estação profética serão afastados do teu convívio. Sabe por quê? Pelo amor de Deus. Você vai entrar em lugar muito perigoso. Você vai ter atitudes novas. O teu semblante vai mudar, a sua palavra vai mudar, as tuas prioridades vão mudar. Por quê? Um liberar e uma unção profética está sendo derramada sobre mim, e agora eu começo a me posicionar diferente. Eu não penso duas vezes. Quando falo assim, olha, tem uma missão, o pastor César levou uma turma agora para o Paraguai. Né? Quando ele fala, tem uma missão no Paraguai, tem alguns que já vão fazer o quê? Ah, já tem um ali, ó. Quando? Amanhã? Tem uns que vão chegar para ele. Qual hotel que nós vamos ficar? A comida como que é? Fala para o teu vizinho, não dá mais tempo. Deus está então fazendo uma mudança radical. Barnabé trouxe Paulo. Mas daqui para frente é com Paulo. Eu vou repetir para os céus. Só um casal que eu falei. Barnabé trouxe Paulo, mas daqui para frente é com Paulo. A forma de Paulo agir é diferente de Barnabé. A forma de Paulo ver o ambiente profético é diferente. E aí quando o Senhor levanta Paulo para fazer essa segunda viagem, deixa eu te falar uma coisa, não conta para ninguém, continua estudando depois o texto. Sabe por quê? Eles foram no lugar chamado o trono de Satanás. Se João Marcos, no primeiro arroxo, é aquela história lá de João Marcos, é quando João Marcos voltou para Jerusalém, Paulo saiu da cidade morto, bem dizer morto, né? Apedrejado, lembra aquilo? João Marcos, já aconteceu isso com você? Porque quando você anda do lado de alguns homens de Deus, você entra em alguns lugares e territórios, a tua carne treme que você fica assim, o que está acontecendo comigo? Aí você está assim, isso não é mais medo, é o que é? É um negócio dentro de mim que não é nem medo, eu nunca senti isso. Porque há lugares que você não vai encontrar espíritos territoriais que perturbam, não. Não vai ter negócio de babar, rolar no chão. É lugares que você vai chegar, vão olhar e vão perguntar, o que você está fazendo aqui? Quando eu cheguei em Portugal, eu tomei um susto. Tornou nossa irmã, glória a Deus, né? Pegou a minha Bíblia, Reina Valera, mordeu, comeu um pedaço dela. E aí eu preguei o evangelho depois de liberta, levou minha Bíblia. Não tinha Bíblia, falei, então leva minha Bíblia. Minha Bíblia foi para São Tomé e Príncipe. Mas quando aquela mulher colou na parede e olhou para mim, não era mais ela. Por que eu sei que não era mais ela? Ela nunca me viu, ela não sabia o meu nome. Ela vira e fala assim, Anselmo, o que você está fazendo aqui nessa nação? E pegou minha Bíblia. Aí tinha uns camaradas que andam com a gente, teve um que fez assim, deu 2 passos para trás. Ministério profético, bem-vindo. Vocês ouviram ontem? Tem uns profetas que vão colocar a mão em você, ele sabe seu CPF, identidade. Sabe aquele negócio semana passada? Ele sabe, Deus falou com ele. Por quê? Ele tem chaves. E aí você treme. E aí a moça foi liberta, né? Aí eu estou lá na casa do pastor, bate lá. Um parente dela. Ô, pois, cá está o pastor do Brasil. Por quê? O feiticeiro está lá, a minha casa. O feiticeiro foi a minha casa, o feiticeiro. Por quê? Porque disse que o pastor do Brasil foi lá e quebrou o altar todo. Todas as pessoas que eram dele estavam presos os nomes em garrafas. E quando o feiticeiro foi lá e chegou no lugar e quebrou-se as garrafas todas, e o feiticeiro está à minha porta querendo matar esse pastor do Brasil. Nessa altura, Paulo Rodrigo estava comigo, onde que ele estava? Lá na porta do canto, assim, encostado na parede, assim. Ó. Os caras querem matar a gente, é? Portugal, terra tranquilinha. Vá lá. Imagina na faixa de Gaza. Sabe por quê? O ministério profético
Só para você entender essa parte. Atos 16, dá um salto aí. Paulo encontra Silas, né? Olha que coisa linda. Encontra Timóteo, Atos 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impelido pelo... Quem? Você ouviu o que o bispo falou hoje para você? Fala para o teu irmão. Ministério profético. Não entende outra linguagem, é só do Espírito. Por isso que eu falei com você, não te preocupa, a tua razão não está entendendo, o Espírito está entendendo. Sabe por quê? Você vai ser ativado hoje para usar chaves espirituais poderosas em Deus, que vão abrir portas e vão fechar muitas portas. Amém? Por isso que lá no comissionamento de Jeremias, capítulo 1, diz, eu te capacitei para o quê? Plantar e para arrancar o que eu não plantei. Bem-vindo ao ministério profético. E aí diz o quê? O Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Não é isso? Eles foram o quê? Lê comigo. O que o Espírito Santo fez? Fala para o teu irmão. O Espírito Santo impede. Impediu de quê? Não, está errado. Está errado essa Bíblia aí. Na tua está assim? Que linguagem é essa? O Espírito Santo impediu de pregar a palavra. Fala para o teu vizinho, sim. Sabe por quê? O profeta, ele é como Jesus, nosso exemplo de profeta. Jesus, ele não se envolvia com as necessidades. A preocupação dele era obedecer às prioridades que o Pai tinha dado para ele. Porque toda a terra precisa ouvir a palavra? Precisa ou não precisa? Mas o Espírito estava programando o que é para eles? Eu vou levar vocês para onde eu quero que a palavra seja liberada. Alguém aqui já jogou pérola para porco? Alguém já jogou? Você pregou a palavra para alguém que desprezou? Você pregou? E aí lá no texto sobre a pérola para porco, ele ainda falou, cuidado, porque ele pode ficar bravo. Alguém já tomou mordida por causa da pregação da palavra? É porque você jogou pérola para porco. Não era o momento, ele ainda era um porco. Entendeu? Aí quando você jogou aquela palavra, ele veio para querer te matar. Por quê? Não por causa de você. Por causa de quê? Por causa da palavra que você leva. Você é perseguido por causa da palavra. Então abençoa teu irmão e fala assim, profeta, por causa da palavra persegue você. Você não entendeu o que eu estou falando? Abençoa ele. Por causa da palavra você vai ser perseguido. Entendeu? Estão comigo até agora? Estamos encerrando aqui, viu? Defrontando, versículo 7. Mísia, tentavam ir para onde? Mas, deixa eu te falar uma coisa, querido. Isso só começou a aparecer quando? Quando o novo profético se levanta. Silas. E aí vai começar uma série de lugares muito perigosos. Até que Paulo chega aonde com Silas? Aonde? Nessa viagem. Hein? Ele cura a jovem adivinhadora. E aí, a partir do versículo 19 de Atos 16, o que acontece? Paulo e Silas são presos. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam e... É muito simples, eu falei que essa palavra era. Sabe por quê? O ministério profético, ele se posiciona de uma forma completamente diferente diante de pressões que o ministério vão trazer para nós. Vou repetir. A caminhada ministerial, a caminhada com o Senhor vai trazer pressões espirituais, vai trazer pressões nas suas emoções, vai trazer pressões no seu físico. E é tão sério e forte que João Marcos fez o quê? Vou voltar para casa. Só que existe um novo profético, e eu falo para uma geração nova que está nascendo aí. Uma geração nova que está aí, eles são loucos. Eles entram em lugares que ninguém quer entrar.
Eu tenho orado com um grupo da Coreia que a gente está orando para trazer para o Brasil uma escola chamada School Vision. É menino da Coreia, filho de mega empresário, milionário. Sabe o que eles estão fazendo? Largando tudo. Eles estão falando assim: pai, esse dinheiro não me serve para outra coisa. Você vai me dar para o reino de Deus? Eu posso gastar tudo que o Senhor juntou no reino de Deus? Não, não pode não, meu filho, que eu estou fazendo isso para o seu futuro. Ele falou: pai, eu já tenho eternidade, eu não preciso de futuro. Garoto novo, sendo treinado para entrar no Estado Islâmico, com um olhinho assim, puxadinho, coisa linda. Radicais. Uma nova geração profética nascendo. Mas para isso acontecer foi necessário Barnabé e Marcos ficarem para trás. Porque Deus está chamando um profético que vai se levantar como Silas e como Timóteo. Porque na hora do encarceramento, ele não levantou a lamúria. Eu tenho para mim minhas convicções, respeito todo o posicionamento teológico. Para mim, quem começou a cantar foi Silas. Entendeu? Paulo já estava acostumado, esse negócio de tomar pedrada, pancada, Paulo já estava, faz de novo, pá, 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 só canta na benção. Paulo já estava acostumado. E Silas, era a primeira viagem dele, está dizendo o quê? Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e adoravam, intercessão e adoração. Apostólico e profético, alinhadinho. Naquela hora, para você entender, Deus coloca do lado de Paulo quem tem o quê? As chaves. O que aconteceu com a prisão? Abriram-se as portas. Eu não te falei que o profeta carrega as chaves? Só que deixa eu te falar uma coisa, querido. As armas, elas são poderosas em Deus. Deixa eu te falar algo. Tem que entrar numa prisão romana para você ter noção o que é aquela grade. Gente, não é apertar botão e abrir, não. Esse tal de Paulo era uma beleza. Eles colocavam era 30 caras para guardar, 100 para guardar o sujeito, né? E aí Deus coloca um profeta do lado dele. Porque o profeta, ele age diferente. O profeta, ele fala diferente. O profeta é aquele que está uma desgraça na vida, mas ele continua profetizando. Nada para o profeta, porque ele não tem nenhum vínculo com as coisas dessa terra. O profeta, ele só está preocupado com o reino, com a justiça, com as coisas de Deus. Ele carrega uma chama. Uau, eu faço parte da companhia profética com Paulo. Uau, o bispo me chamou para ir para onde? Para a Síria. Estou dentro. Você pode morrer, eu já estou morto, você não entendeu? Ah, meu irmão, você tem que entender, esses profetas que Deus levanta é da estirpe de Daniel. Eu brinco com a turma quando estou ministrando para os jovens e falo: sabe por que o leão não comeu Daniel? Você pode pegar 30 quilos de alcatra, pôr no chão, bota para o leão comer. Ele vai comer ou não vai? Passa uma zebra correndo na frente dele. Por quê? O sangue dela está pulsando. Ele para na hora. Aí está aqui morta, está abrindo a zebra correndo. O que o leão vai fazer? Vai atrás da zebra com toda a força dele. Faz parte da natureza dele. Daniel já estava morto. Carne morta não agrada. O diabo está atrás daqueles que estão com a carne em cima. Mas você que já crucificou essa carne com Cristo, você está prontinho para entrar nesses lugares. Porque a cadeia vai te provar. A cadeia, as limitações vão se levantar para saber se tu é ou não profeta. A doença, ela veio, a sentença da medicina está aqui, mas tu és profeta. E se ele prometeu que eu vou ser curado, eu serei curado. O profeta, ele guarda o outro. É muito interessante você ver dois profetas. Eu tenho um amigo, pastor, que é um profeta, homem de Deus, viaja às nações. E ele tem uma doença seríssima. Tinha, em nome de Jesus. Uma doença seríssima. A gente chegou no momento, quando ia falar da doença, a gente olhava um para o outro e fazia assim. Uma vez foi lá no Galeão.
despedindo, ele estava indo para os Estados Unidos. Aí ele falou assim, eu estou com febre. Parou, estava, não falo mais. Por quê? O profeta, ele anda numa frequência diferente. Ele não está preocupado com as situações. Viu? Ah, mas aí pode ser que o Haddad entre, pode ser que o Bolsonaro entre, pode ser isso, pode ser aquilo. O profeta, ele anda fora desse limite. O profeta, ele sabe que o Deus dele está liberando chaves poderosas em Deus na mão dele. E essas chaves vão abrir portas, vão entrar na casa. O profeta, o pai está falando, sobe aqui. Quando você lê lá no livro de João, Deus olha para João e fala assim, ele fala uma expressão no inglês que eu tomei um susto quando estava pregando lá na Nova Inglaterra. Quando Deus olha para João e fala assim, sobe aqui, lift him up. Eu falei isso, o tradutor que estava do meu lado, puf, caiu no chão. Aí eu agarrei na mão e falei assim, não, levanta, não sei falar inglês. Aí eu não baixar aqui, baixar é nada, levanta, me ajuda aqui. Fiquei desesperado com ela. Você sabe o que você falou, pastor? Olha a cena. Isso é mensagem profética. A igreja tudo esperando receber a palavra e ela está falando comigo, a tradutora. Você sabe o que você falou? Eu falei que Deus olhou para João e falou assim, sobe aqui. Não, no inglês não é assim. Isso é que Deus está fazendo essa noite para a gente encerrar. Vem cá, meu irmão. E você é complicado para mim. Tem que ser alguém mais levinho. Mas só vem, não, aí eu vou quebrar ele no meio. Ele. Vem cá, vem ele lá, você é mais fortinho. Vem cá, me ajuda aqui. Presta atenção, querido, o que significa isso? Quando Deus encontra um profeta, como ele fez com João, ele ia revelar o Apocalipse para ele. E Deus fala, sobe aqui. Essa palavra no inglês, ela não significa assim, dá a volta e vai na escada. Não dá tempo, fala para o teu irmão, não dá tempo. Essa expressão em inglês, ela significa isso aqui. Quando a palavra de não é você. A palavra, ela vem tão forte. Depois o pastor tá? Quando ela é libertada, Deus faz assim, ó. Lift him up. Fica de pé no teu lugar. Você não está entendendo isso? Eu sei que está doendo aí a perna. Se em nome de Jesus seja curado. Bateu na caixa. Deixa eu te falar algo, querido. Pode ficar tranquilo que eu não vou pisar no óculos, não. Vou falar algo para você. Quando a palavra está sendo liberada, o bispo humano vai liberar algo para nós aqui. Deus está falando com você. Lift him up. Sobe aqui. Você sabe o que Deus está fazendo? Falando para você, eu não desço no nível que você está andando. Sobe no meu nível e aprende a andar no meu nível. Essa enfermidade é nesse nível. Aqui não tem enfermidade. E é por isso que quando você vem num culto bem cabisbaixo, ou doente, ou doendo, mas você entende o que é o mundo profético, você sai daqui como? Você não tem noção do que Deus está fazendo nesses dias. Esse óculos eu consegui colar porque o outro não ficou pronto, ele estava quebrado. Eu estava numa igreja metodista em Realengo. Um rapaz estava com um andador, olhando para mim não, perdão, aqui na minha lateral. E eu estou ministrando a palavra, sabe por quê, querido? Não dá mais tempo de homem colocar a mão em você, porque a glória de Deus está passando. Enquanto eu estou ministrando, eu notei que alguma coisa aconteceu aqui atrás de mim, mano. Eu continuei. Daqui a pouco eu olhei, o pessoal da igreja chorando. O rapaz pega o andador, Igreja Metodista Curitiba. Rua Curitiba. Pastora, esqueci o nome dela. Irmão, o moço, você de novo, agora já a perna ficou boa? Ele está ali, e na hora, aí Deus está querendo provar o profeta, porque o menino já estava cheio de glória de Deus, ele estava com a mão levantada, largou o andador e ficou em pé. Mas ele tremia todo. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, diga para ele que ele já está curado para ele vir andar até você. Eu falei, espera aí, vamos com calma, essas coisas é um ambiente meio, eu estou no meio da igreja metodista aqui, e os irmãos se der tudo errado, como é que faz? Não dá errado, sabe por quê? Já está pronta a cura dele nos céus. Não é comigo o mistério. Deus tinha falado para ele, rima, sobe aqui.
e ver teu corpo como eu vejo aqui. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Esse moço largou e vem andando meio com dificuldade. Só que ele é um cara enorme. Era maior, bem maior, agora por você. Ele chega até mim e se joga e me abraça. Se jogou, a mente grega. Rapaz, ele caiu. Quebrou meu óculos. Eu só vi o barulho assim, ó. Falei, glória a Deus. Só Deus falou comigo assim, pronto, eu vou te provar que ele não caiu. Ele me vira e tinha um irmão do BOP que sofreu um acidente, estava de muleta cá atrás. Ele vai em direção do moço, andando, e vai falando e profetizando sobre a vida do moço. Você também vai ser curado. Os dois terminam o culto abraçado, porque aí acabou o culto. Eu vou pregar mais o quê? Não tem mais que pregar mais nada. E se você não está entendendo, é isso que Deus está liberando para nós. Vem cá, meu bicho, por favor. Agora depende, sabe de quê, querido? Você, a pergunta-chave. Você quer essas chaves? Entenda uma coisa, o Espírito Santo vai começar a colocar barreira na tua vida. Você está programando, vou fazer isso, ele vai fazer, não vai fazer mais nada. Agora você vai fazer o que Paulo estava com a turma querendo ir para uma região, o Espírito Santo não vai. Mas a motivação é boa, eu quero pregar. Não vai pregar lá, vai pregar em outro lugar. Qual é o teu papel? Somente levantar tuas mãos. Porque ele vai entregar as chaves e ele vai te puxar para cima. Ele vai falar, sobe aqui. E quando Deus falou isso para João, ele estava dizendo, eu não ando no teu nível, no teu ritmo. Você vai começar a andar no meu. Porque eu sou o teu Deus, o Criador de todas as coisas. Eu sou o Senhor do universo. Eu sou aquele que crio. Eu sou aquele que trago existência. Eu sou aquele que estabeleço. Eu sou aquele que depõe. Eu sou o teu Deus. Amém? Continua aí, meu irmão. Aleluia, continue se colocando diante da presença de Deus e peça que Ele fale com você, que Ele vá ministrando a sua vida, que Ele vá ministrando o seu coração. Comece, a palavra fala que nós não temos porque não pedimos. Deus desperta em nós o desejo, a palavra fala que Ele opera o querer, o desejo, depois o efetuar. Se quiserdes e me ouvirdes. Como o apóstolo Anselmo já falou, Deus tem desejado das chaves, Deus tem desejado revelar os seus segredos a uma geração que tem tido o coração dividido, tem sido distraída, e nós já temos ouvido isso nessa geração, vários profetas, que a coisa que mais tem concorrido com a vontade de Deus no coração da igreja do Senhor é a distração. Não é nem um pecado, nós iniciamos, nós começamos, Deus começa a falar, nós nos interessamos, e no meio do caminho alguma outra coisa nos chama a atenção e nós desviamos do propósito, nós desviamos da direção, nós não nos aprofundamos, nós só tocamos superficialmente o sobrenatural de Deus. Uma igreja que não conhece o seu Senhor não pode manifestar os segredos do coração dele. Deus vem de novo falando a uma geração, revelando um pouco para que volte a se apaixonar pelo noivo. Volte a se apaixonar pelo noivo. E a partir dessa paixão conheça os segredos do coração dele, possa traduzir com simplicidade, mas com profundidade, com impacto, as coisas do coração dele. Eu tenho entendido isso, Deus tem levantado um novo profético mesmo. É a geração em que os filhos profetizarão. Adolescentes, crianças, jovens vão começar
a ter noção dos segredos de Deus e se mover com uma ousadia, mas não tem nada a ver com idade, entende? O novo profético não tem nada a ver com idade. Tem a ver com a disposição de nos despojarmos, de deixarmos os antigos atavios, os instrumentos da religiosidade que nos deram, preocupação com títulos, com imagem, com aparência, com que outros vão pensar, para arriscar, tentar, para se mover debaixo da orientação do Senhor, debaixo da direção do Senhor. Se coloque diante da presença de Deus em oração. Entenda isso, querido. Entenda isso, querido. Esses dias, eu, Anselmo, Samuel, conversamos muito pouco sobre o que ia acontecer nesses dias. E o mesmo Espírito programou as mesmas coisas, as mesmas direções, o nome, a ativação, as chaves, as ministrações, tudo interligado. Algo poderoso Deus quer fazer nessa noite. Deus vai te dar chaves específicas, gatilhos de ativação. Coisas que vão fazer com que o profético se inicie na sua vida. Ou talvez se já tem nisso, ele seja otimizado, potencializado na sua vida, na sua história, e ir para um novo nível. Mas se coloque diante da presença de Deus. Se coloque diante da presença de Deus. Comece a ouvir o que o Espírito fala com você. Comece a ouvir o que o Espírito propõe à sua vida. Eu sei que agora no meio do povo de Deus tem coisas queimando no seu coração. Coisas que Deus já havia falado, algumas Ele está trazendo à memória, te fazendo lembrar agora. Outras coisas Deus falou recentemente, falou com você nesses dias. E agora nesse momento da ativação, Deus está queimando isso dentro de você. A igreja Movimento vai manifestar a glória do Senhor, encher as ruas, as suas cidades com conhecimento do Senhor. Aleluia. 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 Vai se colocando diante da presença de Deus. Quando o apóstolo Anselmo falou de um novo profético, né? Coisas novas que Deus faria na serra, coisas que ainda não foram feitas. Um tempo de Deus fazer coisas que ainda não foram feitas. Alguns se sentiram impactados por essa palavra. Quando ele falou isso, de um tempo novo, de um tempo diferenciado, onde Deus começa a fazer coisas novas. Durante a ministração dele, isso tocou alguns nesse lugar.
Tocou todos, mas de maneira mais profunda tocou alguns nesse lugar. Se essa palavra faz sentido para você, levante uma das mãos. Deixa eu só saber. Quero orar por você agora, Pai amado. O Senhor trouxe uma das chaves através da ministração do Teu Filho, deixando muito claro que há um tempo do novo. É um tempo de novas coisas, novas ações, nova unção, uma unção potencializada. Os Teus filhos e filhas, de uma maneira que talvez não compreendam, porque não acessamos com a mente, mas de uma maneira que não compreenda, foram tocados por essa palavra do Senhor, liberada através da boca do Teu Filho. Nós pedimos agora que essa palavra comece a trazer a existência, comece a gerar no interior, a partir do Espírito que foi dado aos Teus filhos e filhas, comece a gerar, que a Tua palavra traga a existência. O Senhor falava e a criação respondia. O Senhor falou aos Teus filhos e filhas nessa noite que haja resposta, Pai. O Espírito que estava sobre a face das águas gere agora no interior dos Teus filhos e filhas o novo de Deus. Vai dando direção, vai dando ousadia. Vai falando com os Teus filhos e filhas o que fazer, como agir, por onde sair. O que fazer para manifestar o novo do Senhor. Vai falando, Pai amado. Vai falando da forma aquilo que por enquanto é só uma palavra, é sem forma e vazio. Vai dando forma no interior dos Teus filhos e filhas. Vai dando forma, vai dando aonde. Pai amado, vai falando com os Teus filhos e filhas. Oh Deus, que o novo seja gerado. Oh Deus, oh Senhor, não mais. Continua se colocando diante da presença de Deus. Nós sentimos que uma segunda chave que foi liberada durante a ministração do Anselmo. Muitas pessoas têm, alguns têm sentido que você tem tido um tempo de ministério pesado. Você tem se dedicado com amor, você tem trabalhado com afinco, você tem sido fiel no servir ao Senhor. Você não fez isso para receber reconhecimento dos homens. Talvez até desejou isso em algum momento, mas é secundário. A tua motivação era o Senhor. Mas o fruto não veio na dimensão esperada. O resultado não veio na dimensão esperada. Você não conseguia entender. Talvez até essa noite ainda não era claro para você o porquê de algumas coisas. Você não deixou de semear, você não deixou de trabalhar, mas a falta de entendimento vai gerando um conflito dentro. E esse conflito vai drenando as forças. Nessa noite uma chave nova vai ser liberada. Querido, se esse é o sentimento que você tem, querida, se esse é o sentimento que você tem, nessa noite o Espírito te fala que de uma maneira muito sutil, mas muito clara, Ele está te mostrando que não é a Frígio Galácia, não é o lugar
Existe uma Macedônia para você. E não tem a ver, talvez, com o lugar onde você exerce o ministério, mas com a forma, com a maneira, com a estratégia, com a terra onde você tem lançado a semente, com as vidas às quais você tem trabalhado. Deus vai começar a aproximar de você terra nova. Deus vai te dar direção de que cidade, que pessoas, de que lugar, que estratégia, qual a palavra, qual a semente a ser liberada. Não vai ser uma semeadura comum, como muitas vezes nós nos acostumamos do púlpito, pregando, bíblica. Vai ser uma palavra direta. Você vai se aproximar de pessoas, vai orar por elas. Deus vai te dar noção de necessidades e através da oração essas necessidades vão ser satisfeitas pelo Senhor. É um tempo de uma colheita diferenciada. Mas Ele vai te dizer aonde é a Macedônia. Eu não sei se essa palavra faz sentido para alguém. Existe gente insistindo com uma região que o Espírito tem gerado empecilhos. Os empecilhos não são a tua imaturidade, os empecilhos, o Espírito tem gerado empecilhos. Não sei se isso faz sentido para alguém. Se faz sentido para você, levanta uma das mãos. Quero orar. Pai amado, o Senhor mostrou a Paulo aonde ir, para onde passar, quem ajudar. O Senhor mostrou a Paulo. Como teu servo falou nessa noite, não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo para marcar passo. Não que pregar não fosse vontade do Senhor, mas o Senhor poupou a Paulo de anos de trabalho infrutífero. O Senhor conduziu Paulo para que anos de trabalho com pouco resultado não acontecessem. O tempo urge. É tempo de avivamento. Tempo de revelação da tua glória. Tempo de revelação do Senhor a essa geração. Não é tempo de revelação de uma religião. É tempo de revelação do teu coração a essa geração. Dos teus segredos a essa geração. Dá aos teus filhos e filhas a clareza dos teus segredos e fala com eles onde está a Macedônia dos teus filhos e filhas. Pai amado, eu quero ministrar nessa noite em nome do Senhor, um tempo de frutificação diferenciada, um tempo de resultados inesperados, onde o Senhor vai dar clareza da terra a ser semeada, dos corações que estão prontos para receber a semente, das vidas que estão prontas para receber a semente, da boa terra que só espera ser semeada para produzir a 30, 60, 100 por um. Assim como o Senhor falou com Paulo, fala com os teus filhos e filhas, Pai, eu quero liberar essa chave da clareza sobre a terra, da clareza do lugar a ser trabalhado, a clareza do lugar a ser semeado, das estratégias, da palavra de poder aos teus filhos e filhas. Pai amado, nós ministramos em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Aleluia. Queridos, ontem, enquanto Samuel e o Anselmo ministravam uma palavra que Deus me deu. Ele já vem falando isso comigo há um tempo. Nesse tempo de preocupação financeira, eu orando ao Senhor, Deus trouxe de novo o Salmo 1 à minha mente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, nem se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta
na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E esse texto é o que tem falado muito. E tudo quanto ele fizer, prosperará. Tudo quanto ele fizer, prosperará. Tudo quanto ele fizer, prosperará. Eu estava conversando com o Senhor essa semana, antes de começar a ativação profética, sobre alguns desafios que a gente tem. E Deus falou assim: quando que falhou? Eu falei: como assim, Deus? Ele falou: quando a minha palavra falhou. Eu falei: na minha vida nunca. Ele trouxe essa palavra: tudo quanto fizer, prosperará. Ele falou: onde não fluiu? Daí Deus foi me lembrando das situações. Ele falou: eu te tirei, você tinha esse salário, esse salário, esse salário. Sua vida é pior hoje. Eu falei: não, você ganha o que você ganhava também não. Mas você não tem uma vida mais tranquila, mais intensa? Eu falei: eu tenho. Ele falou: ministerialmente, aonde não fluiu? Eu falei: nenhum lugar. Onde não deu certo? Nenhum lugar. Tudo quanto ele fizer, prosperará. Mas é um tempo de coisas novas. De coisas novas. Os conselhos antigos, os conselhos dos ímpios não vão funcionar. O caminho dos pecadores não é mais o nosso caminho. Existem algumas rodas que não te dão mais a direção, o conselho que você precisa. É tempo de ouvir o Espírito. Vira para quem está do seu lado e fala assim: é tempo profético. É tempo profético, onde a riqueza dos céus está para ser derramada. A riqueza dos céus está para ser repartida com o povo de Deus, para que haja prosperidade, suprimento na casa, suprimento na obra, suprimento na sua vida. Tem que tomar cuidado com a ganância. Entenda isso. O profeta, ele falou, e eu acredito, ele fala assim: o diabo, ele engana, mas ele não é criador, ele não gera nem riqueza. Ele usurpa. Ele usurpa. Mas a palavra de Deus já fala isso, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de uma fonte só. Ele é o dono da prata e do ouro. Toda riqueza vem de uma fonte só. E a riqueza de Deus é derramada com uma única finalidade: que haja suprimento em todo, que não haja necessitado entre nós. O diabo se vale da cobiça no coração humano para usurpar a riqueza, distorcendo aquilo que Deus dá. Deus vai levantar uma geração que não tem o coração em Mamon, tem o coração no Senhor, para dar uma riqueza que traga suprimento e abundância, de maneira que surpreenda quem ouve os conselhos dos ímpios, quem anda pelo caminho dos pecadores, quem se assenta na roda dos escarnecedores. Eles vão começar a falar como que eles conseguem. As pessoas vinham em Mandaguari para nos perguntar: como que vocês conseguem ter parceria com 17 países? Como que vocês conseguem? Eu falei: eu aprendi com um cara que era chamado Homem Segundo o Coração de Deus, a não levantar o censo. Falava: como assim? Ele fez isso e Deus se desagradou. Desagradou o coração de Deus. A gente só redistribui o que Ele nos dá. E tem dado certo com abundância. Tem suprido a nossa casa, os nossos projetos, e a gente tem conseguido sustentar missionários em 17 países. Deus dá. Deus dá. Deus dá suprimento para uma multidão de 5 pães e 2 peixes. Deus dá de onde não tem. Ele faz que o cara que fica na beira do rio pescando tenha dinheiro para pagar imposto. Tirou da boca do peixe o dinheiro. Deus dá aos seus amados enquanto dorme.
Deus dá. Feche seus olhos. Eu não sei para quantos essa palavra faz sentido. Tudo quanto ele fizer prosperará. Não sei se isso faz sentido para você, faz sentido para a sua vida. Se faz sentido para você, levante as mãos. É uma palavra simples, e como o ancião falou, talvez a nível intelectual ela não é compreendida agora, mas a chave é essa: tudo quanto ele fizer prosperará. Isso bate em você de maneira diferente? Levanta as mãos se isso bate em você, porque eu entendo que essa é a chave onde Deus vai dar ideias, vai dar direções que tragam a riqueza do céu para o meio do povo dele. Pai amado, está aqui os teus filhos e filhas que ouvindo e crendo na tua palavra, nós cremos, nós depositamos a nossa fé na palavra do Senhor. Nós queremos declarar que somos filhos e filhas de um Deus próspero. Somos filhos e filhas do Senhor, soberano de toda a terra. Oh Jesus, nós queremos declarar aqui, reafirmar a nossa convicção de que o Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada ao Senhor. Nós queremos declarar mais uma vez, Pai, que para o Senhor não há impossíveis. Pai amado, quebra em nós toda a influência que o aprendizado dos conselhos dos ímpios tenha gerado. Quebra em nós toda a dificuldade de crer que o aprendizado dos conselhos dos ímpios, nós aprendemos uma maneira de atrair riqueza. O Senhor faz infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. O Senhor supera, o Senhor faz de maneira diferente. Então quebra em nós toda a limitação, todo o empecilho que o aprendizado do conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores produziu. Nós queremos nos livrar de tudo isso e aprender do Senhor Jesus, do Senhor que é manso e humilde de coração. Dá direções aos teus filhos e filhas, mesmo depois de uma pesca, de uma noite de pesca infrutífera, diz aonde jogar a rede, porque nós acreditamos que pesca debaixo da tua palavra vai produzir os resultados que o nosso esforço não produziu. Fala com os teus filhos e filhas para quem essa palavra fez sentido nessa noite. Dá as direções, qual a estratégia, qual a ação. E, Pai amado, que a riqueza que não acrescenta dores seja distribuída aos teus filhos e filhas. Aquela riqueza que não produz em nós paixão pela riqueza, porque não houve sofrimento, foi a fidelidade do Senhor que produziu. Aquela riqueza que só produz em nós amor ao Senhor, paixão pelo Senhor, paixão pelo teu poder, paixão pelo Deus fiel que o Senhor é. Pai amado, tem vidas aqui com quem essa palavra falou, que eles têm apresentado diante do Senhor, algumas situações têm falado, mas como vai acontecer? Mas como? Eu creio que é a palavra, mas não vejo porta nenhuma se abrir. Não vejo suprimento nenhum ser levantado, mas como? Pai amado, nessa noite, nesse fim de semana que se inicia, que teu Espírito de uma maneira sobrenatural comece a responder ao anseio dos teus filhos e filhas. Comece a responder ao anseio do coração dos teus filhos e filhas. Pai amado, nós não levantamos esses questionamentos ao Senhor porque não confiamos em Ti. Nós reconhecemos, levantamos porque aprendemos do conselho dos ímpios, aprendemos lá e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos ensine, ensina, Espírito Santo. Jesus falou que o Senhor nos ensinaria. Ensina, Espírito Santo. Nós queremos aprender, para que a fé dos teus filhos e filhas seja depositada no Senhor, que nesse fim de semana a resposta a esse anseio comece a ser dada.
comece a ser dada, mesmo que isso gere uma luta interior entre o que sabemos com aquilo que o Senhor nos diz, até que a nossa fé seja depositada na Tua palavra. Mas que comece a ser dado. Pai amado, vai suprindo os Teus filhos e filhas e usa-os para suprir os Teus projetos com abundância. Nós cremos nesse tempo de escassez para os homens, nós cremos e profetizamos um tempo de prosperidade para o Teu povo. De prosperidade espiritual, do mover do Senhor, um novo avivamento sendo trazido a esse lugar, com manifestações impactantes do Teu poder. Mas um tempo de prosperidade material não vai faltar. Assim como Elias falou, eu quero profetizar sobre o Teu povo nessa noite, não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar o suprimento necessário, não vai faltar. Até que o Senhor faça chover de novo, até que a prosperidade tome esse estado, não vai faltar. Nós abençoamos Teus filhos e filhas nessa noite. Responde aos anseios dos Teus filhos e filhas. Pai amado, Tua palavra diz, oh Deus, continua se colocando diante da presença do Senhor. Agora nós queremos ministrar algo que Deus também falou ontem. Os pais sempre estão preocupados com seus filhos. Isso é normal. Mas há uma preocupação maior de alguns. Preocupação com a experiência dos filhos a respeito de Deus. Ontem, quando nós falamos que quando morreu Josué e os anciãos, se levantou uma geração que não conheceu o Senhor, isso preocupou alguns. Porque você pensou, eu tenho trazido meu filho, minha filha à casa de Deus, mas eu não tenho certeza da experiência dele e dela com o Senhor. Às vezes você tem percebido que parece que teu filho tem se tornado indiferente. As coisas que você tem tentado levar ele a apaixonar. Alguns até têm se afastado. A palavra que Deus me deu é que quando Ele fala com aqueles que se converteram, receberam o Espírito Santo, os primeiros 3.000, Ele fala, a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Queridos, Deus chamou meu pai, chamou minha mãe. E usando a expressão, quando Deus me chamou, Ele falou, eu te escolhi desde os lombos do teu pai. Aquilo que eu não fiz na vida do teu pai, eu vou concluir na sua. Eu vou fazer na sua. Meu pai estudou até o 4º ano da faculdade de teologia e largou. Entendeu que não era a carreira dele. Deus nos chamou. Nos levantou. Minha mãe era profeta. O profético foi ativado na minha vida. São 4 irmãos em casa. 4 irmãos. Eu e 3 irmãs. Nenhuma das outras 3 irmãs é profeta. Deus ativou na minha vida. Cláudia veio, tomou. Meus filhos têm o profético ativado. A Manu, minha neta, com 7 anos, 4 anos, desde os 4 anos que ela tem sonhos proféticos, já impõe as mãos, as pessoas são curadas. A promessa diz respeito a você, diz respeito aos seus filhos. Seus filhos, não deixe o que você vê te desanimar. Pega a palavra e profetiza sobre a vida deles. Minha mãe profetizou desse tempo em que eu seria bispo, sem que ela visse. Minha mãe e meu pai morreram antes de eu ser eleito. Mas quando eu fui eleito, uma prima minha ligou e falou assim, a tia sempre falou que você ia ser bispo. Eu falei, ela nunca falou para mim. Ela falou quando eu estava desviado.
Ela falava, você está vendo, o Mano vai voltar. Deus vai chamar o Mano. E ele vai se tornar bispo dessa igreja ainda. E ela declarava isso. Morreu sem ver a promessa, mas sabia disso dentro dela. Você vai ver, fica tranquilo. Você não vai morrer sem ver a promessa sobre a vida dos teus filhos. Eu não sei se isso faz sentido para alguém aqui. Feche teus olhos, vamos começar a orar. Pai amado, tem aqui os teus filhos e filhas. O Senhor disse, os nossos filhos antes de serem nossos são herança do Senhor, foram gerados no teu coração. Tua palavra diz que o Senhor os conhecia, substância informe ainda, dentro de nós, todos os dias já estavam diante da tua presença. O Senhor os conhecia quando nós não conhecíamos, e o Senhor conhece as coisas do coração deles, que para nós muitas vezes são incompreensíveis. Para o Senhor não são. E o Senhor falou que a promessa diz respeito a nós e aos nossos filhos. O Senhor se identificou como Deus geracional, como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu acredito que o Senhor era o Deus do Bira, da Maria Helena, do Mano, da Cláudia, do Pedro, da Adri, da Manu. Porque é assim que o Senhor se identificou. O Senhor é o Deus dos teus filhos e filhas, é o Deus dos filhos dos teus filhos e filhas. Por isso nós queremos profetizar uma geração nova sendo ativada no profético, uma geração de rapazes e moças santos. Nós queremos profetizar uma geração de rapazes e moças constituída através dos filhos e filhas dos teus filhos, com coração no Senhor. Os que o Senhor busca, cujo coração é inteiramente teu, nós queremos profetizar que os nossos filhos e filhas fazem parte dessa geração. Daqueles cujo coração é inteiramente do Senhor, nós queremos profetizar que a próxima geração vai conhecer o Senhor de uma maneira mais intensa do que nós conhecemos. Nós queremos profetizar uma nova geração que tem clareza do Senhor, tem clareza da Tua palavra, tem clareza da direção, tem ousadia para se mover guiada pelo Teu Espírito. Nós queremos profetizar que os nossos filhos e filhas fazem parte dessa geração profética. Nós queremos profetizar que eles fazem parte dessa nova geração profética. Nós queremos profetizar em nome de Jesus, segundo a Tua palavra sobre a vida dos nossos filhos e filhas. Nós queremos profetizar que eles são santos, eles são santos. Se alguém aqui que nessa noite enfrenta um momento delicado com seu filho, com a sua filha, que nessa noite, enquanto eles dormem, eles possam ver os seus filhos como o Senhor vê. Eles possam enxergar o que o Senhor já enxerga. Não o que eles têm contemplado no dia a dia, mas como o Senhor vê. Abre os olhos para que eles vejam e recebam da parte do Senhor. Se há jovens, adolescentes que têm manifestado um estado depressivo, de desânimo, nós queremos profetizar nessa noite que esse estado se vai. A alegria do Senhor é a nossa força. Teu reino é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. Nós queremos profetizar o Teu reino invadindo a vida, a mente, o coração, a alma desses jovens, desses adolescentes, desses rapazes e moças, de uma maneira sobrenatural. Que a tristeza seja trocada pela alegria do Senhor. Nós queremos profetizar uma geração motivada pelo Teu Espírito, cheia da alegria do Senhor, cheia do gozo do Senhor, cheia do Senhor, do Teu Espírito. Pai, Mãe, se há muita confusão no interior de algum adolescente, que a Shalom do Senhor tome essa vida agora. Que a Shalom do Senhor tome esse coração.
Se existem pais e mães aqui que têm se preocupado, porque teu filho, seus filhos e filhas têm manifestado um espírito de tristeza, que a tristeza se vá agora em nome de Jesus. E algo sobrenatural se instale. Pai amado, dá aos teus filhos e filhas a chave para o sobrenatural que eles têm buscado. Aqueles que já têm orado por algo superior, por algo sobrenatural, por obras maiores agora. Ô Espírito Santo, conduz em direção a isso. Conduz em direção a isso. Diz onde, diz como, diz o que fazer. O tempo é chegado, nós entendemos isso? O tempo é chegado, nós entendemos isso? Nós entendemos isso? Treina os teus filhos e filhas ainda o que precisa ser ajustado. Ajusta nesses últimos meses, Espírito Santo. Ajusta nesses últimos meses. Ajusta nesses últimos meses. Nós queremos declarar que é chegado um tempo sobrenatural. Nós queremos declarar que é chegado o tempo sobrenatural, o tempo de avivamento a partir da serra profetizada durante muitos anos. O Senhor falou, o Senhor congregou os teus filhos e filhas nesse lugar, o Senhor falou a pessoas de várias partes, o Senhor os trouxe aqui, o Senhor tem trazido para cá. Se ainda tem alguém que não chegou, traz rapidamente, porque o tempo, nós queremos profetizar o tempo de avivamento. Um tempo de avivamento. Rios de vida, rios de cura, rios de avivamento fluindo desse lugar, fluindo dessa região. Trazendo vida, trazendo cura, transformação. Dá aos teus filhos e filhas ousadia. Aqueles que já têm orado, dá a palavra, que eles tenham a clareza da tua palavra. Tenham ousadia para falar. Ousadia para falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.